Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, estou adiantando meu planejamento de trabalho de domingo, são 5h50, ainda tinha mais o restinho do jogo do Sporting para trabalhar, e alguns jogos do Brasileiro, mas a gente ficou sem luz aqui no sítio, então eu estou adiantando o meu planejamento. Eu liguei a minha internet no break, eu acho que ele vai segurar ali em torno de 25 minutos, então eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? A luz natural vai acabar sumindo, daqui a pouco eu vou ficar, vocês não vão conseguir me ver direito, eu estou até aumentando a luminosidade aqui do computador para ver se dá certo, tá bom? Bom, já fiz um pouco da minha filtragem do que eu quero para esse domingo. Nesse domingo eu vou começar o trabalho provavelmente ali cedo, como foi sábado, tá? Eu só estou conferindo aqui no dia 29, se foi no dia 29, no dia 28, se teve algum jogo da Itália às 7h30 da manhã. Acho que não, né? Geralmente no domingo costuma ter um jogo na Itália às 7h30 da manhã, mas não vai acontecer isso aqui nesse domingo. Então, muito prazer, seja bem-vindo. Desculpa aqui a correria, mas aqui sem energia fica complicado. Vamos lá, eu separei aqui para a gente trabalhar então, para eu trabalhar no dia 28, espero que eu consiga te ajudar. 4 times para o estratégias de super favoritos, tá? O Celtic, o Lillestrøm, o PSG e o Porto, tá? Um comentário a se fazer aqui é sobre o Celtic, porque os jogos da Escócia eu tenho tido dificuldade de conseguir stream antes do jogo, né? Assim que o jogo começa, geralmente essa stream é adicionada depois que o jogo já começa e os gols têm saído muito cedo. Isso tem me atrapalhado um pouco de pegar os gols do Celtic e do Rangers, tá? Mas é um planejamento de acompanhar aqui às 8, tomara que eu tenha stream amanhã. O Celtic vai começar com uma odd muito baixa, né? Uma odd próxima de 1,15. O Dundee é muito fraco, esse Dundee aí é muito fraco, são 2 Dundees lá na Escócia. E eu tenho uma expectativa de buscar esse back Celtic sim, desde que eu tenha cotação para isso, desde que eu tenha volume ofensivo, tá bom? O Lillestrøm é o líder é o vice-líder, né? Não, está em terceiro lugar na Noruega. O Bodø/Glimt venceu hoje e passou o time do Lillestrøm. Vai pegar o lanterna da competição, tá? Eu estou dando uma colada aqui porque o radar está com bug nas odds. Eu estou dando uma colada aqui no Flash Score. Deixa eu ver quanto que está a odd do Lillestrøm. 1,36. Está dentro do meu escopo. O Lillestrøm não é um time de prateleira A para mim ainda. Ele vem se tornando. E eu costumo trabalhar ele em relação à temporada. A temporada é muito boa, então eu trouxe ele um pouco mais perto. Quando eu vou trabalhar jogos dessa equipe, geralmente eu reduzo um pouco da stake, porque a confiança é um pouco mais baixa. Mas eu acredito que a gente pode ter um padrão aqui também, tá? O PSG com o Mônaco é mais complicado, porque não vou dizer que é um clássico. Hoje, pelo investimento do PSG, não é mais um clássico. O PSG é um time hypado, um super time. E o Mônaco tem algumas valências, mas em relação a nomes não tem comparação, né? A odd do PSG para esse jogo, se eu não me engano, é 1,20. Tá? Eu posso até estar fazendo confusão, mas eu acredito que é por aí, que é por volta de 1,20. Quer ver? Ó? Olha aí, 1,20. Então, assim, é, essa temporada eu trouxe o PSG para trabalhar. Não tenho nenhum problema em trabalhar esse tipo de cotação em times super favoritos que eu trouxe dentro da minha cartela. Mas o PSG precisa estar apresentando o que ele fez para eu colocar ele nessa prateleira, que é um bom desempenho defensivo. Acima de qualquer desempenho ofensivo que o PSG sobra com Neymar, Messi, Mbappé, principalmente segurança defensiva é o que me interessa nesse time para conseguir estar a favor, tá bom? E aí, independente do adversário, pode ser o Rennes, pode ser o Marseille, pode ser times grandes, né? O Lyon lá na França, desde que o PSG esteja bem defensivamente, provavelmente a gente não vai ter problema por aqui. E por último é o Porto, né? Que vem de uma vitória contra o time do Sporting aqui no último jogo por 3-0, venceu o Rio Ave dentro de casa, né? Tá com 100% de aproveitamento já na competição, 3 jogos, 3 vitórias, vem mais uma vez para disputar esse título de Portugal e vai jogar contra o Rio Ave. Algumas temporadas o Rio Ave já foi muito difícil de ser batido, hoje em dia não é tanto assim. Se a gente pegar os últimos jogos do Porto contra o Rio Ave, a gente vai ver aqui 4 vitórias do Porto e um empate, tá? Então,
eu vou buscar também essa possibilidade de vitória do Porto. O Porto aqui, se eu não estou enganado, está com uma cotação de, esse é o Porto B, de 1,30. Tá? Então dentro do escopo aqui, dentro do esperado. Tá? E esses são os jogos então dos super favoritos que eu espero trabalhar. Tá bom? Não estou me aprofundando muito para a gente também não ficar sem internet aqui, eu não consegui falar com vocês. Eu vou tentar subir esse vídeo, porque a luz aqui na roça, ela quando vai embora assim, ela só volta no outro dia. Tá? Então, enquanto eu não investir num gerador, a gente vai tendo esse tipo de problema. Mas paciência, a gente tira de letra. No Match Odds, eu tenho 6 jogos para possível ler por equipe em campo e 5 jogos para correção de preço. Eu vou falar com vocês sobre eles. Começando pelo Tottenham com o Nottingham Forest. O Tottenham venceu as suas partidas. Acho que o Tottenham só empatou com o Chelsea naquele jogo onde o Harry Kane marcou no final. E o Tottenham venceu o Wolverhampton. Não é fácil, tá? Não é fácil jogar contra o Tottenham, porque é uma equipe que muda muito durante o jogo, tá? Uma equipe que acende e apaga, uma equipe do Conte que joga muito bem no contra-ataque. A gente tem a cotação aqui do time do Tottenham por volta de 1,50. Então é um favoritismo, mas eu não venho para esse jogo para trabalhar back Tottenham, até porque o Tottenham geralmente não dá padrão de back. Tá? Então eu vou tentar buscar oportunidades no Match Odds para estar lei ao Nottingham Forest quando essas oportunidades de fato forem mostradas, mas é um time grande de camisa, não é um time hoje que tenha tanta relevância, mas é um time de camisa e é um time que vai ter muito apoio da torcida. Tá? Outro jogo é Verona e Atalanta. Verona com uma cotação aqui de 4,20 dentro de casa. Olha, tem que respeitar o Verona. O Verona vem fazendo um caminho parecido com o Sassuolo, com o da Atalanta, da época passada, da época retrasada. O Verona vem com investimento, vem fazendo boas campanhas. Um time chato. Tá? Acho que é isso que a gente pode resumir aqui, um time chato, tá? Não começou bem a competição, tomou um 5-2 para o Napoli dentro de casa e empatou com o Bolonha fora. Empatar com o Bolonha não é um resultado ruim, tá? E a Atalanta começou com uma vitória contra a Sampdoria e um empate contra o Milan. Então, nesse caso, entre as duas equipes, a Atalanta começou um pouco melhor. Mas mesmo assim tem que ser respeitado a equipe do Verona. Para mim é um jogo com mais possibilidade até de gols do que propriamente para Match Odds. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 2-1, 2-0, 2-0, 1-1. Vamos ver, se eu tiver a oportunidade para Match Odds, quero estar aqui do lado, provavelmente contra o Verona, se ele me mostrar que ele está bem em campo e eu tiver os dois times jogando bem, até trago esse jogo para gols, tá? O jogo do Braga, em Portugal, a gente tem o Braga com uma cotação, se eu não estou enganado, de 1,60. Tá aqui, ó, 1,66 o Braga contra o time do Arouca, tá? O time do Braga é um time que eu tenho muita confiança. Tá? Começou com um empate contra o Sporting, se eu não me engano, 2-2 ou 3-3. Venceu o seu último jogo, onde foi super favorito, pelo placar de 5-0 contra o Marítimo. Já tinha vencido o Famalicão fora de casa. Então eu espero ter a oportunidade aqui para trabalhar alguma coisa contra o Arouca, que vai estar com uma odd próximo de 5, tá? Somente leitura ao vivo para poder trabalhar isso daqui, beleza? Eu vou deixar o Brasileirão para o final, para a gente concluir com o Brasileirão, para não ficar muito embolado, tá? Colônia e Stuttgart, a gente tem aqui a cotação do Colônia, se não me engano, a odd do Colônia está próximo de 2, tá aqui, ó, 2 contra o Stuttgart. O Colônia perdeu o Anthony Modeste, tá, o seu principal artilheiro, que fez 20 e poucos gols, se não me engano, na temporada passada. O time do Colônia vem com uma vitória fora de casa contra o Videoton, que a gente fez aqui uma análise da Conference, inclusive o Colônia se classificou para a fase de grupos da Conference, tá? Empatou contra o Frankfurt num jogo bem xoxinho, fora de casa na Bundesliga, e tinha empatado também contra o Leipzig num jogo onde saiu perdendo por 2-2, tá? Então o Colônia, assim, é um time muito centrado na defesa, muito forte pelo alto, inclusive marcou os gols contra o Videoton, principalmente pelo alto, bola parada, é um time forte. O Stuttgart eu acredito que briga para estar ali debaixo da tabela de novo nessa temporada. Começou com um empate dentro de casa com o Leipzig, 2-2 com o Bremen e uma derrota para o time do Freiburg, tá? O Freiburg é um time muito bom. Então, para mim, justifica essa odd do Colônia como um quase favorito, tá? Mas é um jogo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Stuttgart tem velocidade para poder escapar em contra-ataque, mas na minha opinião esse jogo pode e deve ser decidido através das bolas paradas, tá? Que o Stuttgart também tem bons cabeceadores, o Sasa Kaladzic
é um jogador bem alto ali que cabeceia muito bem, e o Colônia continua tendo, mesmo com a saída do Modeste, uma boa bola aérea. A gente tem aqui Bremen e Frankfurt. O Bremen tem uma cotação de 2,40, o Frankfurt com uma cotação de 2,87. Eu tenho minhas dúvidas com o Frankfurt nessa temporada, já comentei com vocês sobre isso, tá? O Frankfurt, ele está classificado na fase de grupos da Champions. Ele já foi campeão ano passado da Europa League, tá fribetadaço, vamos dizer assim, né? Não tem nada que provar mais. É óbvio que vai fazer ali um campeonato, na minha opinião, de meio de tabela, mas na minha opinião o foco do Frankfurt é nas Copas, tanto a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, e também pegar uma vaguinha ali em alguma coisa, talvez até buscar uma possível classificação na Champions não vai ser fácil, tá? Mas eu não tenho tanta expectativa no Frankfurt assim para essa competição. Mesmo assim, falando um pouco do Bremen, o Bremen começou com um empate dentro de casa, contra o Wolfsburg, empatou foi fora de casa sim. Eu tinha quase certeza que era. Foi fora de casa contra o Wolfsburg, daí foi numa vitória dentro de casa contra um empate dentro de casa contra o Stuttgart. Eu estou confundindo a vitória contra o Bremen, que foi, desculpem, tá? Porque essa vitória contra o Bremen é inesquecível. Então eu fico lembrando da vitória do Bremen contra o Dortmund, que foi muito, muito boa. Então são 2 empates por 2-2 e um jogo onde teve 4 gols e depois teve mais um, que foi a vitória do Bremen no último lance do jogo praticamente, tá? Então o Bremen não começou tão mal, um dos times que subiu da segunda divisão para a primeira, pelo menos um deles, né? Temos o Hertha que permaneceu, que não está bem, o Schalke que subiu como campeão e não está bem, e o Bremen que não está mal, vamos dizer assim, né? Não dá para falar que o Bremen está mal, tá? E os jogos do Frankfurt, como vocês sabem, uma derrota acachapante para o Bayern de Munique por 6-1, um empate contra o Hertha Berlim fora e um empate em casa contra o Colônia. Jogo para leitura, tá? 100% correção. Eu tomaria muito cuidado aqui em vídeo peito aberto para o mercado de gols, porque o Frankfurt às vezes é 8,80, das vezes que jogou tanto dentro quanto fora de casa foi 1-1, mas eu acho que para match odds pode ter oportunidade sim, tá? 2 jogos na Itália. 1h30, Salernitana e Sampdoria. Esse jogo aqui é o tipo de jogo que praticamente ninguém gosta de fazer. É tipo o que eu fiz hoje entre Cremonese e Torino, que foi ótimo. Tá? Deu para trabalhar o 2,5 nesse jogo, deu para trabalhar uma possível recuperação do Cremonese. Eu fiquei fribetado, poderia ter vindo um empate, ia ser excepcional. Então é aquele tipo de jogo assim, safadinho, né? Que ninguém leva tanto a sério, mas que pode sim ter uma boa oportunidade. Salernitana em casa tem uma ótima presença da torcida, um ótimo apoio, e é contra esses times, que é a Sampdoria, a Spezia, né, que ele tem que tentar buscar a pontuação. A Samp complicou bastante a vida da Juventus, se a gente for falar assim no último jogo, né, ficou num 0-0 com a Juve, que foi praticamente um jogo onde a Juventus não jogou nada, né, teve até um gol anulado da Juve, mas estava bem anulado. E teve uma derrota no início para a Atalanta, precisa pontuar. Tá? A Salernitana perdeu para a Roma e empatou fora de casa contra a Udinese e jogou mais de um tempo com um homem a mais. Tá? O outro jogo do dia é Fiorentina e Napoli. Esse jogo aqui ele já pode ter uma tendência mais para gols. Tá? A Fiorentina é um time muito forte ofensivamente, Arthur Cabral, o Jovic, tem excelentes jogadores, o Biraghi também batedor de falta, batedor de bola parada, e o Napoli está voando. Né? Se a gente for ser sincero, o Napoli goleou o time do Monza, goleou o time do Verona, 2 jogos seguidos, era líder do campeonato agora, até o Milan venceu o seu jogo contra o Bolonha. Acho que o Milan venceu, né? Se eu não estou enganado, o Milan venceu contra o Bolonha, pelo menos até onde tinha luz aqui, o Milan tinha vencido. E a gente tem o Napoli como favorito. Na minha opinião, odd justa do Napoli, tá? Mesmo fora de casa. Só que a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, a Fiore venceu o último, o penúltimo jogo, né? 2 jogos com ambas marcam, com over 2,5 batendo, né? 5 gols no primeiro, 7 gols no segundo. Aí depois tivemos 2 vitórias do Napoli fora de casa, 2-1 e 2-0, e depois uma vitória, uma goleada do Napoli em casa. Então se a gente pegar, ó, das 2 últimas vezes que o Napoli visitou a Fiore, ele venceu por 2-0 e por 2-1. Não é um adversário fácil para a Fiorentina, mas das 2 últimas vezes que a Fiorentina visitou o Napoli, e aqui a presença do visitante é muito forte, a Fiorentina venceu, tá? Então, para mim, jogo com possibilidade de ambas marcam, como a gente tem aqui, com gols, mas que se der a oportunidade para o match odds, eu vou instalar. O Napoli me proporcionou
várias emoções já esse ano em duas partidas, né? Primeira partida do Napoli, eu tomei o primeiro gol de escanteio do Verona, depois busquei o segundo gol do Napoli, enfim, saí com um prejuízo pequeno. Enfim, o Napoli é um time que vem muito forte nessa temporada com o seu ataque, principalmente, vocês vão lembrar do nome desse cara aqui, Vicha Kvaratskhelia, que eu comentei com vocês, da seleção da Geórgia, né, que foi contratado pelo Napoli, e eu duvido que saia desse time titular tão cedo, tá bom? Vou fechar só com o mercado de gols para a gente já passar aqui para os mercados brasileiros, tá? 3 jogos aqui, 8h30 da manhã da Buns 2, né? Os jogos do artigo que eu coloquei na Betfair, que era uma possibilidade de ambas marcam em Darmstadt e Heidenheim, e o over 2,5 no jogo entre São Paulo e Paderborn, acabou dando certo, tá? Eu não faço essas entradas pré-live, acho as odds pré-lives muito baixas da Bundes 2. Trabalhei esses 2 jogos live, encontrei boas oportunidades. E nesse artigo eu também comentei bastante sobre esse jogo aqui do Magdeburg com o Kaiserslautern, que na minha opinião a gente tem aqui uma possibilidade também interessante para gols. O Magdeburg é um time muito complicado na saída de bola, tá? Outro jogo que pode ser interessante é o Hannover contra o Furt. O Furt vem sofrendo ainda com aquela síndrome da elite, né? O time que desce, que tem dificuldade de se manter. O Arminia Bielefeld está passando por isso, mas agora conseguiu a sua primeira vitória. O Greuther Furt, se eu não estou enganado, ele ainda não venceu na competição. Exatamente, é a única equipe junto com o Braunschweig que não conseguiu vencer. 3 empates e 2 derrotas. O Hannover já conseguiu melhorar os últimos jogos do Hannover. O Hannover conseguiu golear o Magdeburg fora de casa, tá? E também venceu o Regensburg. Então o Hannover tem melhorado. E o Kiel tomou uma sapatada do Paderborn, do líder Paderborn, por 7-2, né? Mas antes tinha vindo bem, tanto fora de casa contra o Magdeburg, quanto dentro de casa contra o time do Braunschweig, né? Então eu tenho boas expectativas contra o Kiel. O Sandhausen é um time que começou bem contra o Fortuna Düsseldorf, que é um dos candidatos, na minha opinião, a subir, só que tomou 3-2 do Karlsruhe, uma virada no final, uma virada espetacular, por sinal, e também perdeu para o Nuremberg. Perder para o Nuremberg é complicado, o Nuremberg tem camisa, mas ele faz uma temporada muito abaixo. Perdeu hoje de novo para o Hamburgo, no time do Nuremberg, tá? Então são 3 gols aqui que eu tenho a minha expectativa de gols. E aquele Verona e Atalanta que eu comentei com vocês, que pode descambar para gols. É a mesma coisa de Napoli e Fiorentina, eu posso trazer aqui para cá também, ó, cadê? Napoli e Fiorentina eu posso também colocar aqui como uma possibilidade de over goals, desde que a gente tenha oportunidade no meio dos jogos, tá? Vamos falar de Brasileirão? A gente tem o América contra o Galo, esses 2 times eliminados das Copas, agora. Ih, eu acho que caiu minha internet, hein? Ó, eu vou ter que terminar o vídeo assim, sem internet mesmo. Tá? Eu vou até ver se eu consigo buscar a odd aqui, ó. América 1,70, o Galo 1,70 contra o América. É um confronto, eu não vou conseguir abrir aqui a lista de confrontos, mas é um confronto que o Galo tem amplo favoritismo histórico contra o América, né? Se eu não me engano, agora na Libertadores o América conseguiu vencer uma, mas quase sempre o Galo estava vencendo. Então, a gente tem uma cotação aqui, onde a possibilidade é trabalhar ou uma correção do Galo, eu não gosto muito de trabalhar contra o favorito, ou trabalhar aqui a odd do América. Esse tipo de odd no brasileiro também eu não tenho medo, mas tem que ter uma leitura muito boa a favor do Galo, e o Galo não vem jogando tão bem. Tá? O outro jogo é São Paulo e Fortaleza, também não vai abrir aqui, ó, porque já de fato acabou a internet, acabou o no break, mas eu tenho a cotação dele aqui, ó, no Flash Score. O São Paulo a 2,15. Eu tenho minhas dúvidas se o São Paulo não vai poupar jogadores contra o Fortaleza por conta do jogo no dia 1º contra o Goianiense. Não sei se vocês têm essa informação, mas eu tenho meu pingo de dúvida aqui sobre essa entrada do São Paulo, se vai ser um time titular ou não. Tá? Então, como o São Paulo perdeu o primeiro jogo na Copa do Brasil para o Flamengo e tem esse jogo na Sul-Americana, e a competição da Sul-Americana obviamente é importante para o São Paulo, eu não sei se o São Paulo vai com um time titular ou um time misto, e o Fortaleza vem em boa fase, tá? Então, tomar um pouco de cuidado aqui. Eu trouxe esse jogo por um layer para a equipe em campo Fortaleza, mas se o São Paulo não entrar com o time titular ou não entrar focado, eu não vou me posicionar contra o Fortaleza aqui. E para fechar, aqui na Série A, a gente tem o Botafogo contra o Flamengo. O Flamengo vai provavelmente com o time inteiro reserva, o time inteiro que é o alternativo, tá? Mas mesmo assim o Flamengo está com uma cotação de favorita a 1,70.
eu tenho as minhas ressalvas, tá? O Botafogo enfrentou o time titular do Flamengo no turno e venceu com o gol do Erisson numa finalização de fora da área. E a gente tem o Flamengo começando aos 70 com time misto. Eu tenho minhas dúvidas, tá? O Botafogo tá passando por uma situação complicada, mas é clássico. Eu não gosto dessas odds desbalanceadas assim em clássico carioca. A gente sabe o quanto é importante o clássico. Clássico é clássico, seja o time. Às vezes o time tá na segunda divisão, o outro tá na primeira, vai jogar no carioca, clássico, é complicado. Então, muito cuidado com essa odd do Flamengo. Eu não viria, vou até excluir esse jogo aqui, tá? Eu não viria para trabalhar esse time do. Ó, não vai excluir porque eu tô sem internet. Mas eu vou excluir ele, tá? Eu não viria para trabalhar ali o Botafogo com essa cotação. Mesmo o Flamengo tendo um time excelente, reserva, o Marinho, provavelmente o Cebolinha também deve jogar, que fez o seu primeiro gol contra o São Paulo, né? Enfim, tem um time muito organizado, o time reserva, o time alternativo do Flamengo, mas eu tô achando essa odd do Flamengo muito baixa para trabalho. Meus amigos, e por último, o Bahia fora de casa, não, dentro de casa contra o Vasco a 1,93. Será que o Bahia pode ter uma odd abaixo de 2 contra o Vasco? O Vasco não faz bons, pelo menos do que eu lembro, tá? O Vasco não faz boas campanhas fora de casa. Deixa eu ver se eu consigo utilizar aqui o meu PDF de apoio. Tá tentando reconectar ali, ó. Vocês vão lá, ó. Tá vendo? Tá offline mesmo. Não tô brincando com vocês, não. Mas deixa eu ver se eu consigo buscar aqui o jogo do Bahia. Bahia. Aqui, ó. O time do Vasco fora de casa tem um desempenho muito ruim, olha só. 3 vitórias em 12 jogos, 15 gols sofridos, 9 gols marcados. O time do Vasco não faz bons primeiros tempos. O Bahia também não é excepcional no primeiro tempo, né? Mas o Bahia melhora muito na segunda etapa. Então realmente pode ser que essa odd do Bahia seja justa. Opa, trabalhar com esse mousepad aqui é complicado. Mas eu trouxe para match odds. Para gols eu rarissimamente eu trabalho gols na Série B. Tá? E eu nem sei se eu vou conseguir de fato trabalhar esse jogo por conta da quantidade enorme de jogos que a gente tem no dia. Mas vocês conseguem ver aqui que o Vasco não tem um desempenho tão bom. Tá? Eu não usei muito o PDF de apoio nesse planejamento porque a gente está com uma dificuldade técnica aqui. Né? Sem internet é mais complicado, sem luz. Já tá vendo? São 6h15, já, na roça já era, ó, já foi embora. Meus amigos, então, uma excelente. Se eu conseguir subir esse vídeo, né? Às vezes eu não vou conseguir. Então, se eu conseguir subir esse vídeo, um excelente domingo para ti. Bom trabalho por aí. A gente se vê amanhã cedo na Bundesliga 2. Não inventa moda, tá? Faz o simples que vai dar certo. Um abraço.